Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco, esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos, que fazem com que eu consiga ter a bela, a gostosa oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, a gente vai fazer um programa historicão. Sabe por quê? Porque às vezes datas importantes, fatos importantes, momentos importantes da nossa história são percebidos de forma diferente com o passar do tempo. Mas a gente não pode deixar isso acontecer. A gente precisa valorizar a nossa história. E é por isso que hoje eu converso com a historiadora Rafaela Elisiário e a gente vai falar sobre o Dia do Trabalhador. A gente vai entender um pouquinho o que é esse dia, ou como ele ainda deveria ser pensado. Olá, Rafaela, tudo bem? Olá, Carla, tudo bem? Queria cumprimentar o conjunto aí dos sindicatos que ajudam a realizar esse programa, cumprimentar também o conjunto dos telespectadores que estejam nos assistindo, cumprimentar você também e te agradecer muito pelo convite. Eu que agradeço a gentileza de você despender um pedaço do seu dia. Esse programa está sendo veiculado hoje, mas na verdade nós gravamos, né, no Dia do Trabalhador, dia 1º de maio. Hoje a gente está gravando dia 1º de maio e é importante falar isso para o nosso trabalhador também entender que a gente é trabalhadora, mas está trabalhando aqui. Eu estou na minha casa, no meu escritório, que já está começando a ficar razoavelmente conhecido para o telespectador da TV Petrópolis. Onde você está? Conta para mim. Eu também estou na minha casa, né? Eu sou professora, então estou com os afazeres aí docentes paralisados momentaneamente por conta da pandemia, então também estou em casa cumprindo o isolamento social certinho. Que bom, fico feliz. Vamos começar pelo básico. Afinal de contas, historicamente, queria que você falasse um pouco do conceito, o que é o trabalhador. Beleza. Então, primeiro, dizer, né, que é muito importante o tema do programa, né, de resgatar um pouco o dia do trabalho, o mundo do trabalho e o trabalhador. Então, sobretudo no momento em que o nosso país atravessa. Então, quando a gente fala do trabalhador, eu acho que é legal a gente também trazer o conceito do trabalhador assalariado. E aí eu vou explicar um pouquinho por que eu estou dizendo essa questão do trabalhador assalariado. O trabalhador a gente pode, de uma forma bem simples, definir como as pessoas que, por meio do seu trabalho, constroem materialmente a sociedade. Então, através do seu trabalho, elas ajudam a construir a sociedade. E nesse modelo, né, produtivo vigente, portanto, elas vendem a sua força de trabalho. Então, o trabalho ele passa a ser, portanto, uma mercadoria. É claro que essa definição de trabalhador ela pode ser complementada com questões mais específicas. Então, da onde esse trabalhador é, qual é a cor desse trabalhador, qual é o gênero desse trabalhador. E aí, nesse caso, portanto, por isso que eu falei que é importante falar da questão do trabalhador assalariado, que as mulheres, por exemplo, elas cumprem jornadas duplas e às vezes até triplas, né, de trabalho, que muitas vezes são trabalhos não assalariados, como é o caso do trabalho doméstico, que é uma função historicamente designada para as mulheres e que não confere a elas nenhum valor, né, nenhum valor monetário por esse trabalho. Então, eu acho que é legal a gente sempre falar do trabalhador assalariado, que é esse recorte que a gente vai fazer aqui hoje no tema do programa. Maravilha. Quando é que, historicamente, a gente consegue começar a perceber uma separação entre trabalhadores e patrões? Que a gente consegue visualizar esses dois personagens? Então, a gente já vai ter, né, lá no século XVIII, trabalhos, análises intelectuais que versam sobre essa temática do trabalho. Mas a gente começa a ter o trabalho assalariado, né, em evidência no mundo pós-revolução industrial. E aí esse trabalho ele passa a se diferenciar, né, do que era o trabalho
no mundo, né, nas sociedades pré-capitalistas. Então, nesse momento, começa a se consolidar o que a gente entende hoje como trabalho assalariado. E aí, quais eram, né, as condições desse trabalhador nesse início, né, no mundo pós-revolução industrial e, portanto, na consolidação do sistema capitalista que vem também com essa no mundo pós-revolução industrial? Quais eram as condições e características desse mundo do trabalho? Primeiro de tudo era a caracterização de jornadas de trabalho super extensivas, salários baixíssimos, situações completamente insalubres nos locais de trabalho. Sim. Então, era inaugurado um novo modelo exploratório a partir da consolidação do capitalismo. E, ao mesmo tempo em que se consolidava, né, esse cenário para os trabalhadores, uma outra característica era muito marcante, que era a alta concentração de lucro para os donos das fábricas, para os patrões. Então, nesse momento, fica muito claro a grande diferença entre quais são as condições que os trabalhadores eram submetidos e o que isso gerava, porque os trabalhadores eram submetidos a situações de alta exploração e era justamente essa situação de alta exploração que gerava, do outro lado, uma alta concentração de lucro nas mãos dos patrões, dos donos das fábricas, e aí a gente começa a ter, né, o trabalho assalariado e essa diferenciação mais clara diante dos nossos olhos. O que você fala me salienta uma questão. A gente já falou aqui no programa Trabalhador em Foco várias vezes sobre uma coisa que se chama situação análoga à escravidão. E o que você me diz é que, historicamente, era mais ou menos assim. O patrão, o dono, o rico, tinha escravos. E aí esses escravos acabaram, e aí o que eles fizeram? Criaram trabalhadores que eram quase escravos. E aí eles continuavam usando a mão de obra dessa massa para ganhar muito. É isso? É exatamente isso que a gente chama de uma nova condição exploratória. A gente substitui, né? É claro que existe aí, né, Carla, uma questão muito importante que não pode ser subestimada, que é a questão racial, né? Então, sim, obviamente, não é a mesma coisa. Uhum. Mas, a partir do momento em que a gente tem a consolidação desse modelo, né, de produção capitalista, a gente tem uma nova condição exploratória dos trabalhadores. E é justamente por conta dessa caracterização das condições dos trabalhadores que começam a surgir as primeiras lutas trabalhistas, né, no mundo, por redução da jornada de trabalho, aumento dos salários, condições minimamente humanas para que os operários pudessem trabalhar. Então, essa situação de como eram a vida nas fábricas, a vida dos trabalhadores, é que faz também eclodir uma série, né, de reivindicações, as primeiras reivindicações por melhores condições de trabalho. Em que ano isso começa a ocorrer? Quando que, de fato, numericamente, 1000 e quanto, se iniciam os movimentos dos trabalhadores em busca de estabelecer o que a gente hoje chama de direito do trabalhador? Então, esse momento aqui que a gente está conversando começa, esse processo todo começa do finalzinho do século XVIII por todo, né, o século XIX, que é um século muito, diríamos, movimentado. Mas é preciso que a gente entenda também que tudo isso que eu falei antes, a gente está falando de Europa, né? Sim. Não esse momento, né, da consolidação do modelo vigente capitalista, do pós-industrial. A gente aqui estava vivendo a escravidão de boa.
Exatamente. O mundo estava, né, consolidando um outro modo de produção, estava vivendo a revolução industrial, estava começando a consolidação dos centros urbanos, dos centros industriais, das lutas dos trabalhadores por todo o século XIX. E o Brasil, lá na Europa. E o Brasil aqui ainda vivia, né, um modelo escravocrata. Então, a gente tem o início dessas lutas, né, nos anos de 1870, 80, 90, os anos 1900, até a gente chegar num marco bem importante, né, para a luta dos trabalhadores, que é 1917, a Revolução Russa, que traz para o mundo inteiro uma influência importante em relação à luta, à ascensão dos trabalhadores. Em 2017, nós fizemos uma série de programas do Trabalhador em Foco, falando especificamente da Revolução Russa, para poder dar esse impacto de que, assim, nossa, apenas 100 anos de um grande momento histórico do trabalhador. Isso é importante de lembrar. E como eram percebidos, né, historicamente, essas pessoas que queriam os direitos dos trabalhadores? E essa minha fala vem porque muitas das vezes a gente vê as pessoas comentando que sindicalista não trabalha, que não gosta de fazer as coisas, que é preguiçoso, ou então aqueles que estão em luta pela qualidade de vida do trabalhador é porque, na verdade, querem trabalhar pouco. Imagina que em 2020 a gente ainda ouve esse tipo de comentário. Como é que foi historicamente quando esses primeiros trabalhadores e esses grandes momentos históricos se estabeleceram em prol dos direitos dos trabalhadores? Então, Carla, a gente tem... a historiografia, ela deixa o estudo honesto, né, da historiografia, demonstra para nós de que os trabalhadores, a luta, né, dos trabalhadores pelos seus direitos e por melhores condições de vida, ela foi sistematicamente marcada por muita repressão. Seja a repressão do ponto de vista da violência mesmo, seja a repressão do ponto de vista da opinião pública, da manipulação das informações. E isso que você diz, né, dessa questão de muita gente dizer que os sindicatos ou os sindicalistas não gostam de trabalhar e etc., isso faz parte também dessa estratégia da mesma classe dominante que concentra os lucros, concentra, né, a riqueza, de disseminar a construção de um imaginário sobre o seu polo de resistência, que nesse caso são os trabalhadores e aí os sindicatos e os sindicalistas. Então, toda a história de luta dos trabalhadores foi marcada por repressão, por incompreensão de certa parte da população. E é isso que a gente vê até hoje, né, no nosso país, né, no Brasil de 2020. Certo. O que é o Dia do Trabalhador? Por que chegou e por que existe o 1º de maio? Então, tem uma data, né, oficial, um acontecimento, um fato, né, histórico, que aconteceu no 1º de maio, que foi no bojo aqui, né, dessas reivindicações por melhores condições de vida, por melhores salários, por condições melhores de trabalho. Teve uma greve em Chicago, uma greve que durou alguns dias e que foi altamente reprimida pela polícia. Então, no 3º dia, se eu não me engano, tiveram 6 trabalhadores mortos, e aí a greve permaneceu, né, continuou,
e até o dia em que a polícia, né, abriu fogo contra os trabalhadores e o final de tudo foi mais de 100 trabalhadores assassinados pela polícia por estar fazendo greve. Então, nesse dia, que ficou conhecido até como o dia da greve dos mártires de Chicago, a partir desse dia, existiu, né, um acordo nacional internacional da Organização dos Trabalhadores, de que, a partir dali, o dia 1º de maio seria intitulado, comemorado e lembrado como o Dia do Trabalhador. A partir daí, né, desse fato histórico, a gente tem, né, todo ano, por diversos países do mundo, as comemorações / lutas em defesa dos trabalhadores. E aqui no Brasil também a gente já tem as comemorações do Dia dos Trabalhadores há bastante tempo. Algumas comemorações foram importantes, né, como a comemoração do Dia do Trabalhador no ABC Paulista. Enfim, é uma data que, para os trabalhadores engajados, né, nas lutas, sendo sindicalistas ou não, ficou conhecida como uma data de memória e de luta no mundo todo. Mas saiu desse fato histórico aí que eu falei. Sai de um monte de trabalhador sendo assassinado porque queriam direitos para os seus trabalhos, né? Queriam mais direitos, queriam qualidade de vida, cargas de trabalho menores, mais condições de qualidade para o seu próprio trabalho, né? Quanto tempo que a gente demorou, na sua opinião, para chegar no momento em que hoje a gente não lembra mais, na maior parte das vezes e na grande maioria dos lugares, que a gente não está comemorando porque a gente vira trabalhador quando vira adulto, mas que a gente está tentando relembrar quem lutou e que fez a gente chegar até isso? Bem, eu acho que esse esquecimento, né, tem um conceito de esquecimento histórico, que ele não é por acaso, ele não é porque as pessoas não estudaram e não sabem. Ele é induzido. E por que esquecer? Por que fazer com que as pessoas não saibam o motivo do Dia do Trabalhador? Por que modificar o significado do Dia do Trabalhador de um dia de luta para um dia de comemoração, porque você tem um trabalho ou não? Essa investida, né, do esquecimento histórico, ela serve para que a gente mantenha, né, a opinião das pessoas alinhada com as opiniões dominantes na nossa sociedade. Ótimo. Porque também existe uma análise que diz que as ideias dominantes na sociedade, as ideias, né, intelectuais dominantes na sociedade, elas refletem a opinião da classe dominante. Então, tudo isso tem a ver. É interessante para os grandes patrões que o povo trabalhador saiba que o dia 1º de maio não é dia de comemoração apenas, e sim dia de luta pelos seus direitos, dia de dizer que a gente não pode viver em condição de exploração, dia de dizer que a gente não pode ter os nossos sábados, domingos, feriados cancelados, dia de dizer que a gente não pode ter trabalho intermitente, dia de dizer que não é certo que a negociação dos direitos dos trabalhadores seja entre patrão e entre trabalhador, porque a gente sabe que o lado mais fraco é o trabalhador, portanto, ele sempre vai sair perdendo. Não é interessante para quem detém, né, o poder, e aí o poder tem a ver com dinheiro e capital, não é interessante para essas pessoas que o conjunto dos trabalhadores tenha consciência de que o dia 1º de maio é um dia de luta. Então, é
é uma batalha permanente por reivindicar a memória do dia 1º de maio, por reivindicar a consciência de que se trata de um dia de luta. E, nesse sentido, o programa, né, aqui, Trabalhador em Foco, cumpre um papel fundamental, que é de debater essa questão que, às vezes, tenta se esconder, tenta se esquecer. Tenta se esquecer. E aí eu vou sair um cadinho da pauta, mas volto rapidinho. Como historiadora que você é, a gente tem muita coisa que a classe intelectual dominante, que é a que tem o poder do dinheiro, tenta fazer a gente esquecer? Na sua opinião? Olha, eu diria que muita coisa. Eu acho que a história, como um todo, ela é um terreno e uma arena constante de batalha, né, nesse sentido, porque a gente recorrentemente se depara com opiniões sobre momentos, períodos, processos históricos que buscam, na verdade, modificar sem base analítica, sem método, sem critério, sem nenhuma base, né? A palavra certa não é confiável, mas sem nenhuma base, mesmo metodológica, para isso. Então, a gente... Um tema, por exemplo, que eu citaria, o tema da ditadura militar, por exemplo, né? A gente agora as pessoas estão achando que era bonitinho. Exatamente. Fazer campanha para voltar. Exatamente. É uma batalha, né, permanente a gente dizer, a gente, né, fazer com que exista a compreensão de que, independente da sua opção política, opinião política, a ditadura militar no Brasil foi um processo, né, um período de estado de exceção, tortura, barbárie, tudo isso que você provavelmente tem consciência e sabe. E assim como a ditadura, vários outros temas. O Dia das Mulheres, por exemplo, que virou um dia para ganhar flores e bombons. Eu tenho horror da flor e do bombom, e todo ano assim, quase todo ano, eu entrevisto a Drica Madeira, que trabalha com a questão da pauta da violência contra a mulher, e eu fala, Drica, que a gente não tem que ganhar chocolate e flor. E ela fica sempre rindo, ela é minha amiga pessoal, e o nosso telespectador lá de casa sabe que, em via de regra, a gente aqui no Trabalhador em Foco tenta relembrar e sair um pouco da mesmice do pensamento da elite. E aí não estou falando da elite só elite financeira ou elite intelectualizada, eu estou falando desse poder que está estabelecido com quem está no poder no momento, né? E aí, fazendo um último recorte para a gente continuar na pauta, né? Agorinha há pouco, historiador não é mais profissão, né? Nunca foi profissão. Vocês acabam de sofrer com isso. E aí, de longe, te abraço, porque jornalista também não é. Qualquer um pode ser jornalista. É só escrever 3 coisas no jornal que você consegue o mesmo DRT que eu consegui com 4 anos de formação acadêmica, com monografia e com todas as questões relacionadas à formação acadêmica do jornalista profissional. É a mesma coisa com o historiador. Assim, me dói o coração com todos os meus historiadores, amigos e colegas e a classe trabalhadora da história, assim como eu imagino que você também se solidarize comigo e com os meus colegas jornalistas. A luta continua, a luta não parou nunca. Essa é a verdade. Mas, continuando, como é que a gente conseguiu os direitos que a gente tem hoje? Quais foram, historicamente, as grandes manifestações para a gente chegar hoje no processo que a gente tem, em que perdemos direitos com a reforma trabalhista, e você pontuou muitíssimo bem alguns deles, mas ainda temos alguns bons respaldos do direito do trabalho. Então, eu acho que tem na verdade, mais do que a gente compreender quais foram factualmente os grandes momentos assim
da greve tal ou da greve tal, né, que foram importantes. Eu acho que tem um modo de enxergar essa questão do mundo do trabalho que é fundamental em relação à conquista de direitos, que é justamente a questão da luta, né? Nenhum direito dos trabalhadores no nosso país e talvez e no mundo aconteceram por livre e espontânea vontade do governo A ou do governo B, né? Os direitos dos trabalhadores, a criação do Ministério do Trabalho, a criação das leis trabalhistas, elas não aconteceram porque Getúlio Vargas era uma pessoa muito boazinha. Não foi por isso, né? Foi porque existiu luta, dedicação, abnegação do conjunto dos trabalhadores de se perceber enquanto sujeito político do seu viver, da sua existência. E ao se perceber como sujeito político da sua existência, né, luta e trava embates importantes para que a gente consiga ter hoje o mínimo, né, de direitos adquiridos, que já foram mais em outros momentos e agora a gente vive o desmonte. O Brasil, ele foi, né, como a gente falou atualmente, ele teve uma formação, um operariado, né, uma industrialização tardia, como a gente já falou aqui, né, enquanto a Europa já vivia esse processo. A gente ainda era escravocrata, então a nossa industrialização começa aqui no século XX, né, no princípio do século XX, e a gente tem a formação do operariado, da classe operária, né, no Brasil. E a gente começa a ter as primeiras lutas influenciado muito por um movimento anarquista, que é uma tendência, né, da organização dos trabalhadores. Depois a gente passa, né, do movimento anarquista justamente para a organização dos trabalhadores, muito influenciada pelo movimento comunista, a partir da Revolução Russa, pela fundação do Partido Comunista no Brasil, em 1922. E aí eu estou falando isso, Carla, porque não tem mesmo como a gente fazer uma análise, né, falar sobre os trabalhadores no nosso país sem falar sobre essas questões, porque elas, querendo a gente ou não, gostando a gente ou não, elas fazem parte da história. E desde então, o brasileiro, ele protagonizou greves enormes, lutas enormes. E a gente tem as mais recentes, as greves, né, mais recentes, no tempo histórico, já faz um tempo, mas no tempo histórico é recente, são as greves do ABC Paulista. A gente teve, e aí bem recente mesmo, e aqui, né, debaixo dos nossos olhos, a gente teve na nossa cidade, agora eu não vou me recordar se foi 2017 ou se foi 2018, mas eu acho que foi 2017, a greve em Petrópolis, né, a greve geral em Petrópolis, a greve dos rodoviários. 17, né? Que foi uma greve assim que a gente foi maravilhosa, porque a gente, né, todos os sindicalistas juntos, vários movimentos juntos, e a gente parou a cidade junto com o Sindicato dos Rodoviários. Ou seja, pode ser que tem umas análises aí de que as greves, né, estão fragilizadas, os sindicatos estão fragilizados, e de fato estão, de alguma forma, inclusive por conta, né, das pressões dos últimos governos que a gente teve, mas não há como negar de que os sindicatos e as greves são ferramentas poderosíssimas de organização e de luta dos trabalhadores, e que boa parte das nossas conquistas foram e vieram através disso. Maravilha. Podemos, então, no final desse programa, porque a gente já estourou o tempo, conversar com a historiadora. Dá sempre nisso. A gente pode concluir que temos que pensar que o Dia do Trabalhador é um dia de conquistas para o trabalhador por meio de luta, e que a gente tem que continuar
É isso? Com certeza, eu acho que, primeiro de tudo, é a memória, é isso que você disse, é lembrar que é um dia de luta e não um dia apenas de comemoração. E depois, lembrar que no modo de produção que a gente vive, no mundo que a gente vive, que é um mundo desigual, é um mundo onde o trabalhador continua sendo explorado, a gente precisa continuar lutando pelos nossos direitos, para garantir os nossos direitos, sobretudo no momento político que a gente vive de alta precarização dos trabalhadores e dos direitos que a gente já historicamente conquistou. Maravilha, Rafaela, muitíssimo agradecida. Foi um prazer conversar com você. Espero em breve te conhecer pessoalmente. Logo que a gente puder conhecer pessoas, abraçar pessoas novamente, vai ser um prazer recebê-la lá na TV Petrópolis, no estúdio, para a gente fazer um novo programa sobre alguma questão de pensamento crítico. Adorei conversar com você. Obrigada de verdade. Um beijo, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Até breve. Obrigada a você que ficou com a gente. A gente volta na próxima semana. Um abraço grande. Até lá. Tchau, tchau.